Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Vamos falar aí da vitória, do empate do Timão, 1-1 com o Cruzeiro ontem. Gol marcado quase aos 40 do segundo tempo. Corinthians com o time reserva, né? Somente a maior parte do primeiro tempo. No segundo tempo entraram alguns titulares e o time deu uma melhorada. O jogo foi muito ruim do lado do Corinthians, mas o que importa eu tô com os 3 pontos na cabeça. Foi um ponto conquistado, né, fora de casa contra o lanterna da competição. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos e familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. E seus comentários são daqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo, depois dou uma moral para vocês, né? E deixa o like, galera, deixa a curtidinha. Eu assisti o jogo todo ontem, mas não consegui fazer o vídeo depois. Tive um probleminha técnico aqui no celular, não deu para fazer. Então hoje eu vou fazer só um resumo, né? Porque vocês veem que eu ainda estou aqui na Centoresp, né? E último dia, então vou aproveitar um pouquinho, apesar de estar chovendo, mas a partir de amanhã os vídeos já voltam a ser novamente lá na residência, tá bom? Vamos lá, gente. Ontem já tivemos jogos pela quarta rodada do Brasileirão 2026, Red Bull Bragantino 1, Furacão 1, Remo 1, Inter, né? Internacional 1, Coritiba 0, São Paulo 1, Cruzeiro 1, Corinthians 1, Palmeiras 2, Fluminense 1, também assisti esse jogo, viu? Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, e hoje tem Santos e Vasco da Gama. Tabela atualizada, deixa eu só puxar aqui. Rapidinho, tabela atualizada. Palmeiras é o líder com 10 pontos. O segundo, São Paulo, também tem 10 pontos. Saldo de gols é o critério de desempate. O Corinthians aparece em terceiro, gente. É isso mesmo. O Corinthians está em terceiro com 7 pontos. Em quarto, o Bahia com 7. Em quinto, o Fluminense com 7. Em sexto, o Atlético Paranaense com 7. Em sétimo, o Red Bull Bragantino também com 7. Em oitavo, o Grêmio com 6, Chapecoense em nono com 5, Mirassol em décimo com 5, Flamengo em 11º com 4, 12º Coritiba com 4, 13º Botafogo com 3, o Vitória em 14º com 3, o Remo em 15º com 3, e o Atlético Mineiro em 16º com 2 pontos. Na zona do rebaixamento, o Internacional com 2, Cruzeiro com 2, Vasco da Gama com 1 ponto e o Santos também 1 ponto, lembrando que o Santos e Vasco jogam hoje. Alguém vai ficar na lanterna, né? Até se empatarem. Bom, vamos lá, gente. O Coringão entrou em campo ontem com Hugo Souza no gol, Pedro Milas, João Pedro Tchoca, André Ramalho e o Fabrício Andileri, né? Reestreando nessa temporada 2026. Também estivemos no meio de campo Ranielli, Charles, André Carilho voltando a ser titular e Breno Bidon, na frente Vitinho e Pedro Raul. O Cruzeiro, do técnico Tite, Cássio no gol, William na direita, Fabrício, Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Gerson meio de campo, mais Matheus Pereira na frente, o Caio Jorge. No Cruzeiro depois entraram Mateuzinho no lugar de Lucas Romero, Arroio no lugar de Christian, Fagner no lugar do Gerson, né, porque o William no segundo tempo foi expulso, e o Bruno Rodrigues no lugar do Caio Jorge. No Corinthians tivemos as alterações, né? Do Dieguinho no lugar do Ranielli, o Alan no lugar do Charles, o André Luiz no lugar do Bidon, o Rodrigo Garro no lugar do Vitinho e o Memphis Depay no lugar do Pedro Raul. Vamos lá, né, falar rapidinho aí do jogo. A primeira chegada foi do Cruzeiro, né? Fez a defesa. Na segunda chegada, o Cruzeiro já abriu o placar. Matheus Pereira recebe livre de marcação, depois de bela trama do ataque do Cruzeiro, né, e abre o placar, um belo chute contra o gol do Hugo Souza. A defesa do Corinthians toda ficou assistindo, literalmente, todo mundo ficou assistindo a partida. Aos 11h30, Vitinho recebe livre, avança pela esquerda, chuta e o Cássio faz defesa tranquila. Aos 13 minutos, Lucas Romero finaliza e Hugo faz boa defesa. Aos 20, Christian, na direita, recebe livre, bate cruzado e Hugo faz outra defesa. Aos 39, gol do Cruzeiro. Caio Jorge, né, livre, recebe um toque do Matheus Pereira, marca, mas
foi marcado impedimento do Caio Jorge, que salvou o Corinthians num primeiro tempo desastroso, horrível o primeiro tempo do Corinthians, sabe? Jogadores uma tiriça para jogar. Não dá nem para você falar assim, pô, mas alguém salvou. Não, no primeiro tempo, tirando o Hugo Souza. Mas o Pedro Milas preso na marcação, Andileri um pouquinho melhor, mas Ranieri, Charles, Carídio e Bidon, horrível, gente, horrível. Quando o Ancelotti estava lá para assistir o jogo, se ele foi ver o Bidon, esquece, viu? Esquece, porque não jogou nada. E o Vitinho apenas esforçado e o Pedro Raul chegando à conclusão que não dá mais pro Pedro Raul também, viu? Depois aí do Paulistão, sei lá, procura um time e empresta, porque não dá. Usa como moeda de troca, porque no Corinthians ele não vai. No segundo tempo, com as trocas, o Corinthians deu uma leve melhorada, mas foi o Cruzeiro com os 13 com o Matheus Pereira, né? Recebe a bola, bate colocado e a bola passa perto do gol do Hugo Souza. Depois, né, mais trocas, o Corinthians foi melhorando, mas sem transformar nenhuma chance, né, clara em gol. Mas aos 36 sai o gol do Timão. Rodrigo Garro, como sempre, bate um belo escanteio e João Pedro sobe livre e cabeceia para o gol, empatando o jogo para o Corinthians. Aos 43 o Corinthians ainda teve outra chance, né? Jogada do Alan, que toca para o André Luiz, que dá um passe para o Memphis Depay pela esquerda, que dá um toque na saída do Cássio, e o Pedro Milas passa pela bola, e o Pedro Milas entra no gol, né? Se fosse um centroavante talvez fizesse o gol ali. E aí, fim de jogo, empate do Corinthians no Mineirão, empate bom, um pontinho conquistado, apesar do primeiro tempo pífio que o Corinthians jogou, desculpa, tá com as reservas, jogadores que não jogam juntos, o Andileri mesmo que voltou agora, Pedro Raul não é titular, né, foi titular nessa partida, tá? O Carídio também, primeira vez como titular, mas alguns jogadores muito abaixo. O Ranieri, novamente, já foi mal contra a Portuguesa, foi mal novamente contra o Cruzeiro. André Ramalho e o João Pedro, né, deram alguns sustos, mas depois conseguiram, né, se sobressair. Como eu disse, o Pedro Milas, né, bem mais burocrático, mais na marcação. Ranieri horrível, Charles horrível, Carídio, ele tem um bom passe, eu gosto muito do Carídio, mas com esses caras aqui ele desaprendeu a jogar bola, mal também. O Bidon então nem se fala, gente, horrível. O Pedro Raul, um inútil ali na frente, e o Vitinho apenas esforçado. Com a entrada dos outros jogadores, o Dieguinho foi um pouco melhor, o Alan deu uma sustância para o meio de campo, o André Luiz, nossa, impressionante como esse moleque cresceu, né, no time do Corinthians. O Rodrigo Garro esteve, né, razoável para bom, e o Memphis Depay, né, deu aquela sua pequena contribuição com passes, né, e ali só o nome do Depay já dá uma incomodada na zaga do adversário. O Dorival acho que escalou o que poderia escalar no primeiro tempo, mas viu que, né, alguns jogadores não têm condições de vestir a camisa do Corinthians. Infelizmente, gente, infelizmente. Então agora é tentar descansar, porque sábado às 20h30 já tem Corinthians e Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, valendo uma vaga, né, na final do Paulistão 2026. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Até a próxima e vai Corinthians!